Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Samuel Elidio e na aula de hoje eu vou ensinar vocês a desenhar as proporções de um personagem de quadrinhos de super-heróis. Então, se você tem alguma dificuldade nesse tema, se quando você tenta desenhar um personagem ele sai com uma perna maior que a outra, a cabeça não parece desse personagem, os braços parecem que não estão conectados no corpo, o seu personagem tem algum problema de proporção. Mas calma, jovem, se você prestar atenção, seguir todas as orientações que eu vou te passar nessa aula e aplicar passo a passo nos seus próximos desenhos, com certeza essa aula vai esmagar completamente todas essas suas dificuldades. Então já vai pegando seu material, se ajeita aí e bora desenhar! Para começar o nosso desenho, nós vamos precisar de uma estrutura igual essa que vocês estão vendo. Uma estrutura formada por 8 cabeças, que vai ser a base do nosso personagem. Marcando a altura de cada cabeça, nós temos duas linhas horizontais pretas, que vai servir para a gente de guia para a estruturação do nosso personagem. Reparem também que apesar de termos 8 cabeças, a última nós só estamos utilizando a metade, então estamos trabalhando em uma proporção de 7 cabeças e meia. Tendo feito a estrutura, já podemos começar a estruturação do personagem pela cabeça, já começamos a desenhar a cabeça. Eu vou utilizar aqui um lápis azul claro para que fique fácil de distinguir o que é estrutura, o que é esboço e o que é o personagem. É legal também traçar uma linha vertical dividindo o personagem ao meio. Então a partir dessa linha nós começamos a desenhar e sem correr o risco de o desenho ficar assimétrico. Ele tem que ficar proporcional e simétrico. Tendo feito a cabeça, nós podemos já desenhar o pescoço. Aqui a ideia de proporção é fazer um boneco, ou seja, que tenha só as formas, não vai ter anatomia. Então, o pescoço nós podemos simplificar fazendo um cilindro embaixo da cabeça. Prestem bastante atenção e façam o desenho com bastante calma. A proporção é uma das coisas mais importantes, se não a mais importante de um personagem. Não adianta ter aquela anatomia bem trabalhada se tiver tudo desproporcional e assimétrico. Eu deixei a estrutura, ou seja, as nossas guias, as linhas guias mais claras para facilitar para vocês a visualização do personagem, que é o que mais importa aqui. Aqui nós já podemos fazer a blocagem da parte do trapézio. É só uma ideia, porque quando nós chegarmos na aula de anatomia, aí a gente vai ver tudo detalhadinho e com bastante calma. Agora, tendo blocado o trapézio, nós vamos blocar a caixa torácica. E para isso nós vamos utilizar uma elipse vertical que tem início aproximadamente do meio do primeiro espaço e vai até um pouco abaixo do meio do terceiro espaço. Depois nós vamos fazer um arco partindo desse ponto que eu estou marcando aqui para vocês para fora. Isso vai dar para a gente a ideia da marcação das costelas. Tendo essa marcação pronta, vamos marcar as articulações do ombro. E para fazer isso nós podemos utilizar um simples círculo. Tendo feito as articulações em ambos os lados, podemos definir um pouco melhor a nossa caixa torácica. E para isso nós marcamos um V invertido logo abaixo da linha da segunda cabeça e depois seguimos os arcos que nós marcamos anteriormente. E para finalizar a blocagem do tórax, você simplesmente reforça um pouco as linhas da elipse que nós usamos como esboço. E pronto, temos blocado agora a cabeça, pescoço, trapézio, tórax e também as articulações dos ombros. Nessa próxima etapa, nós vamos blocar a parte de baixo do dorso, onde vai ficar o abdômen e a bacia do personagem. Mas antes, nós vamos marcar o volume do músculo peitoral, o peitoral maior do personagem. Como eu disse, não é a ideia ensinar a parte de anatomia nesse vídeo, porque senão ficaria sobrecarregado, eu estaria sobrecarregando vocês. No entanto, o volume do peitoral ele é bastante importante para a gente entender como que funciona a caixa torácica. Agora nós já podemos marcar o volume do oblíquo, que é esse músculo que aparece dos dois lados e vai até a bacia.
E logo depois, utilizando a base dos dois lados, nós vamos fazer como se fosse um U, a letra U, que nós vamos utilizar para definir o final do reto abdominal e o começo da pelve. Marcando a pelve, nós já podemos começar a desenhar a famosa cuequinha, que vai servir para a gente encaixar as pernas. E também vai ser uma forma simples de blocar a bacia do personagem. Para os encaixes das pernas, você pode usar elipses, mas não use elipses retas, elas têm que ser inclinadas. Antes de passar para a construção das pernas, defina bem a blocagem da bacia. Para a construção das pernas, começando pela parte de cima das pernas, a coxa, nós vamos utilizar cilindros. Esses cilindros, eles têm que ser curvados e cônicos, ou seja, conforme ele vai descendo, ele tem que ir afinando ou diminuindo o seu diâmetro. Assim que você terminar a construção das coxas, já podemos utilizar elipses para marcar a posição dos joelhos, da rótula dos joelhos. Reparem bem que essas elipses, elas não são retas, elas são inclinadas para dentro. Logo depois de definir as rótulas dos joelhos, nós já vamos fazer a parte de baixo, a parte da canela. E ela também são cilindros, só que são cilindros um pouco mais parecidos com pinos de boliche virados para baixo. Agora nós temos a perna totalmente blocada e vamos partir para a blocagem dos pés. Para iniciar a blocagem dos pés, nós vamos utilizar um triângulo. Esse triângulo ele vai representar para a gente a parte de trás dos pés, ou seja, os calcanhares. E tendo marcado os calcanhares, podemos fazer o formato da parte da frente do pé, que seria nada mais do que um outro triângulo um pouco mais achatado. Agora, para concluir o nosso estudo, só falta a blocagem dos braços, e para isso nós vamos fazer um outro cilindro saindo da articulação do ombro. Esse cilindro ele também precisa ser inclinado para fora. E então podemos fazer a articulação do cotovelo, também representada por um círculo, só que um pouco menor. E por último, nós vamos fazer a representação do antebraço, que vai ser um cilindro também, só que dessa vez ele vai diminuindo o diâmetro conforme ele vai descendo. Agora eu vou simplificar o máximo possível o encaixe e a mão. Não se preocupe se a sua mão não fica boa, aqui é um estudo de proporção, principalmente todas as proporções do corpo. Mais para frente nós vamos ter aulas ensinando a fazer pés, ensinando a fazer mãos. Então, se a sua mão for simplesmente uma caixinha, não tem problema. O importante é ela ficar no lugar certo e ter o tamanho certo. Agora só nos resta repetir o processo do outro lado para fazer o outro braço. Então, como eu já expliquei o primeiro braço, eu vou aproveitar esse tempo para perguntar para você como é que foi seu estudo, se você conseguiu fazer, se você teve dificuldade em fazer alguma parte, alguma blocagem, por exemplo, braço, perna,
ou até mesmo o torso do personagem. Até porque essa aula ela é um pouquinho mais extensa, porque são várias partes, são várias blocagens. Então, eu queria saber se eu consegui explicar bem para você, se você achou que foi no tempo certo, ou se foi muito rápido, se foi complexo, ou se eu consegui deixar simples o assunto. Então, conta aqui para mim nos comentários, que essa é a forma que eu tenho de saber como é que eu tô indo, como que eu tô desenvolvendo o meu trabalho, se eu tô conseguindo ajudar vocês. Agora que temos nosso personagem totalmente bloqueado, nós vamos fazer algumas marcações que vão ajudar você a lembrar quando você for desenhar sem essa estrutura, sem essas linhas, sem essas cabeças. Então vamos lá, o primeiro espaço ele delimita a cabeça e termina no queixo. Já o segundo espaço ele marca pra gente a posição do peitoral. O terceiro espaço é aproximadamente onde vai ficar o umbigo do personagem. No quarto espaço, nós temos a bacia ou a genital do personagem. No quinto espaço, nós temos a coxa, e esse quinto espaço ele termina logo acima, um pouquinho acima do joelho. Então eu vou marcar aqui a ponto joelho, um pouco acima dos joelhos. Depois, no sexto espaço, nós temos os joelhos do personagem. Só que esse sexto espaço ele termina logo abaixo dos joelhos. Então, eu vou deixar um aqui AB de abaixo dos joelhos. No sétimo espaço, nós temos a canela do personagem e ele termina logo no tornozelo do personagem. E por último, na cabeça, que nós só utilizamos a metade, né? Nós temos a base dos pés. Nós temos os pés do personagem propriamente dito. Então é isso aí, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu realmente espero ter ajudado vocês. Conta para mim nos comentários se eu consegui, se vocês conseguiram fazer o desenho de vocês também. Se possível, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação para não se perder os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de desenho. E é isso aí, um grande abraço, valeu, falou!